Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade nas nossas baterias de exercícios. Essa é a terceira e última aula. A gente vai falar sobre radioatividade, tá bom? Física lá de terceiros anos. Sobre radioatividade, a gente tem que lembrar algumas coisinhas antes de falar sobre a radioatividade em si, tá? Estrutura atômica do átomo, para a gente lembrar, a gente tem ao redor do átomo a eletrosfera com os elétrons, tá? E dentro, na parte interna desse átomo, a gente tem uma região que contém prótons e nêutrons, que é um núcleo, tá bom? Então, essa é a estrutura atômica que nós temos hoje. Os elétrons ao redor do núcleo e dentro do núcleo, prótons e nêutrons. Na radioatividade, o que a gente vai estudar são as reações que ocorrem dentro do núcleo, tá? Por isso, reações nucleares, tudo bem? Então, por isso é importante lembrar da estrutura atômica para entender a radioatividade. Então, qual que é o conceito de radioatividade? Então, como eu havia falado, é um fenômeno nuclear, ocorre no núcleo, tá bom? Esse núcleo, por algum motivo, uma instabilidade, ele emite energia, tá? Ele emite radiação. Radiação é uma forma de energia aí. Essa radiação emitida, né, gera aí um outro núcleo, tá? Que ele pode ser instável, ou seja, continua decaindo. Então, quando tem uma instabilidade, ele vai emitir radiação. E se ele continuar emitindo radiação, significa que ele é um núcleo instável. Ou ele pode simplesmente parar. Aí ele é um núcleo considerado estável. Eu tenho essas duas condições, tá? Quais os tipos de radiação que a gente conhece? Tá? Nós temos a radiação da partícula alfa, temos da partícula beta e temos as ondas eletromagnéticas, que são a gama. Então nós temos alfa, beta e gama. Alfa ela é uma partícula porque nessa reação nuclear ocorre a formação de um outro núcleo, uma outra partícula com 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Então é uma partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. Na verdade é um átomo de hélio. Tá? Na beta existe essa radiação, essa emissão radioativa, só que por conta dos nêutrons ali envolvidos ali, esses nêutrons vão gerar uma espécie aqui de carga negativa, tá? O beta aqui, e também neutrino. Não tem massa, tá? Ela é bem leve, mas já tem uma certa velocidade, tá? Nas ondas eletromagnéticas do tipo gama, que é a emissão gama, ela é extremamente veloz, tá? Ela tem uma altíssima frequência, muito veloz, muito rápida, também não possui massa nem carga elétrica. Tá? Então essa é a diferença aqui, a partícula alfa, tá? Tem peso, tem massa, tem prótons e nêutrons, então tem massa. Beta já não tem massa, mas tem uma característica negativa, tá? Uma carga negativa. E gama, que é considerada uma onda eletromagnética porque ela não tem massa, não tem carga elétrica e ela é muito veloz mesmo. Tá? Como que é o poder de penetração dessas emissões radioativas? Então, eu tenho um átomo, tenho um núcleo dele por uma certa estabilidade e emitiu partícula alfa. No papel, a partícula alfa ela já fica barrada, ela não consegue passar o papel. Tudo bem? Quando eu tenho a beta, a emissão beta, ela já atravessa o papel e atinge o corpo, só que ela não passa do corpo. Ela não consegue transpassar o corpo. Os raios-x e raio gama, que aqui é a emissão gama, você passa o papel, passa o corpo, no caso do gama, atravessa o aço, só que é barrado pelo concreto. Guarda essa informação.
tá? Passa o aço, mas é barrado no concreto. Guarda essa informação para o final. Nas partículas de nêutrons, né, elas atravessam e vai embora, tá? Então, esse é o poder de penetração. O que interessa aqui para a gente é alfa, beta e gama, tá bom? Então, alfa ela é mais lenta, mais pesada, então ela é barrada no papel. A beta já é um elétron, já tem uma carga elétrica negativa, já, a massa já é, né, quase desprezível, vamos colocar desprezível assim, nesse sentido. Só que ela já é barrada no corpo, né? O corpo humano já consegue barrar esse tipo de emissão. Já os raios gama ou emissão gama, eles atravessam tudo menos o concreto. Tá? Essa é a importância de entender essa relação aqui do poder de penetração, que está associado, está ligado também ao tamanho, né, de partícula que está sendo emitido. Aí nós temos algumas leis dentro da radioatividade. Primeira lei, a lei de Soddy, ela diz que um núcleo, né, quando sofre uma emissão de partículas ou emissão radioativa, né, uma radiação, quando ele emite uma partícula do tipo alfa, ele tem o seu número atômico diminuído, tá? Então, o seu número atômico ele é diminuído. Então, vejam, eu tenho aqui o plutônio, tá certo? Depois transformando em urânio e depois transformando em tório, tá? E vejam, notem o número atômico, né? Que é o número que indica o tipo de elemento químico, né? Diminuiu em 2 unidades. Tinha 94, foi para 92 e depois foi para 90, tá? Então, quando você diminui o número atômico, você descaracteriza o elemento químico, você transforma num outro elemento químico, tudo bem? Porém, o seu número de massa cai em 4 unidades. Então, ó, aqui eu tinha o elemento químico com 239. Quando ele se transformou em urânio, porque emitiu partícula alfa, caiu para 235, urânio radioativo. Tá? Urânio 235. E aí depois emitiu de novo partícula alfa e caiu no tório 231. Tá bom? Então essa é a primeira lei de Soddy. A lei de Soddy fala da emissão das partículas alfa. Tudo bem? Toda vez que um átomo emitir partícula alfa, né, o núcleo de um átomo emitir partícula alfa, ele diminui a sua massa em 4 unidades e diminui o seu número atômico em 2 unidades. Ponto. Isso é a lei de Soddy. Aí nós temos a lei de Soddy, Fayence e Russell. Tá? Nessa lei aqui, ele fala da emissão beta. O que é emissão beta? Vamos voltar um aqui para vocês entenderem. Toda vez que eu tenho emissão beta, essa emissão beta pode gerar uma carga positiva, uma carga negativa, uma carga positiva, um pósitron, que é o neutrino. Tá? Então, na lei de Soddy, Fayence e Russell, o que nós temos? Por exemplo, aqui o carbono. Tá? Carbono 14, radioativo. Bom, esse carbono 14, ele emite beta. Quando ele emite beta, ele aumenta o seu número atômico em uma unidade. Então, de 6 passa para 7. E se muda o número atômico, muda o elemento químico. Mudou o elemento químico, já se transformou em, como aumenta em uma unidade, passou para nitrogênio. Só que a sua massa permanece a mesma. Tá? Como é uma partícula de carga negativa, ele vai aumentar o número de prótons, né, o número atômico, mas a sua massa continua a mesma. Essa é a lei de Soddy, Fayence e Russell. Tá? Sobre decaimento e tempo de meia-vida. Tudo bem? Já estamos quase nos finalmente aqui. Que é bem rápido essa aula mesmo. Sobre decaimento, né? Na radioatividade. O que é o decaimento e o tempo de meia-vida? O decaimento a gente já viu ali as emissões, né? Os átomos vão emitindo radiação
e isso vai decaindo, né? Eles vão perdendo massa, enfim, e vão se transformando em outros elementos químicos e vai. Isso é o decaimento. Existe até uma série de decaimento de cada tipo de elemento químico radioativo, enfim. Isso é bem extenso esse assunto radioatividade, né? Mas como que calcula o tempo de meia-vida? O que é o tempo de meia-vida? Então, olhando aqui, observando o gráfico, nesse gráfico ele vai relacionar aqui o tempo no eixo X, e aqui ele pode relacionar massa, pode relacionar número de átomos, enfim, número, né? Número, porcentagem, fração, enfim. Aqui fica, depende do que o exercício está colocando. Normalmente é massa, tá? Então, à medida que você vai passando o tempo, esse átomo original ele perde metade da massa dele. Tá? Então, o tempo de meia-vida é isso. É o tempo necessário, né, nessa desintegração aqui, que o átomo leva para reduzir a sua massa pela metade, tá bom? E isso é calculado, tem tabelas, enfim. Tem já alguns valores já pré-estabelecidos, tipo o carbono, o tempo de meia-vida dele é mais de 5.000 anos. Então, se eu tiver 1 grama de carbono, daqui 5.000 anos, 5.300 anos, eu vou ter meio grama. Tá? Então, essa é a relação. Existe um cálculo matemático para isso, tá? Então aqui eu coloquei em relação à massa, mas a fórmula é a mesma, a expressão é a mesma porque é uma exponencial. A massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x. Isso aqui é um conceito, tá? Isso aqui não vai mudar nunca. Só muda o que vai ser colocado aqui, se é massa, se é número de átomos, se é porcentagem, mas enfim, a ideia é sempre a mesma. Final igual inicial dividido por 2 elevado a x. Quem que é x? Então, x é essa relação do tempo total pelo tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é um valor tabelado. Ou você já tem, ou o exercício vai querer. Tá? E aí eu posso fazer esse rearranjo na fórmula. Né? Posso fazer esse rearranjo na fórmula se eu quiser descobrir, por exemplo, ou o tempo total de desintegração ou o tempo de meia-vida, que é o P aqui. Tá bom? Que é esse período, né, de desintegração perdendo a massa. Aí eu coloquei um exemplo de cálculo de um elemento radioativo. Ele fala o tempo de meia-vida dele, que é de 5 minutos. Tem elementos químicos que são, nossa, milésimos de segundo de meia-vida. Quando você vai ver, ele já morreu. Enfim, eu tenho 6 gramas desse elemento, então eu tenho o tempo de meia-vida igual a 5. Né? O P aqui é igual a 5. A massa que eu tenho inicial dele é de 6 gramas. E ele quer saber a massa depois de 20 minutos. Tá? Então, o que eu preciso calcular primeiro? Primeiro eu vou calcular aqui esse valor de x, para ficar fácil de jogar aqui na fórmula. Né? Porque a fórmula é a massa final igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Então, se eu souber quem é x, fica fácil fazer essa conta aqui. Então, vamos lá. O tempo, né, que eu quero saber, né, o tempo que leva para desintegrar aqui, 20 minutos. Então, t igual a 20. O período de meia-vida, o tempo de meia-vida é 5. Aí eu resolvo essa conta, o x dá 4. Até aqui tranquilo. Aí eu vou substituir esse 4 aqui no valor que está nesse x aqui do 2 elevado a x. Aí vai ficar a massa final que eu quero descobrir é igual à massa inicial, que é 6, dividido por 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16. Aí 6 dividido por 16, eu tenho essa massa de 0,375 gramas. Então, depois de 20 minutos, eu vou ter essa massa. Então, dos 6 gramas que eu tinha inicialmente, depois de 6 minutos, só me sobram isso. Tá bom? Essa é a forma como se calcula a massa restante, enfim. Aí você depende do que o exercício está te pedindo, tá? O que vai acontecer agora? Bom, na apostila, vocês vão, da página 33 e 34, vocês vão fazer todas as questões dessas páginas, que dá para fazer com esse conceito que a gente passou aqui,
dá para fazer. E vocês também vão assistir, aproveitando que esse mês de setembro é o mês que a gente relembra esse fato histórico mundial desse acidente radioativo que matou bastante gente. Ele é considerado um dos mais importantes da história, né? Só que no Brasil isso é apagado da memória dos brasileiros, né? Então, assim, assistam esse filme, ele está no YouTube, tá bom? Esse filme é um filme brasileiro, tá bom? Feito por atores brasileiros, enfim. E ele retrata exatamente, fielmente, o que aconteceu naquele dia, tá bom? Assistam o filme, depois vocês vão fazer uma resenha e apresentar a opinião de vocês sobre o que aconteceu naquela situação lá. É um filme bastante antigo, um filme da década de 80, tá certo? Porque o que aconteceu foi na década de 80, então, mas vale relembrar aí pra gente ver o que acontece quando você faz mau uso da radioatividade, tudo bem? Então, é isso sobre radioatividade. O que é importante saber? Que as emissões radioativas são a alfa, beta e gama. O poder de penetração delas segue essa sequência, né? A alfa é poder de penetração mais baixo, a gama tem um poder de penetração maior, né? Por conta da velocidade que atinge, enfim. O cálculo do tempo de meia-vida, o conceito do tempo de meia-vida, né? E as leis de decaimento, né? Lei de Soddy, Fayens e Russell, tá bom? O contato está aqui, qualquer dúvida a gente resolve por aqui, por esses contatos, tudo bem? É isso, até a próxima, abraços.